A questão 13 da lista pergunta: quais são os 4 requisitos para que uma função de onda seja aceitável? Para que uma função de onda seja aceitável, é necessário que ela siga 4 requisitos. Ela tem que ser normalizável, finita, unívoca e contínua. Agora, vamos explicar o porquê de cada um desses requisitos. No primeiro caso, ela tem que ser normalizável, ou seja, tem que ter como normalizar a função de onda para transformar o valor de uma constante diferente da constante desejada na integral da equação de um problema qualquer, na constante que a gente precisa. Por quê? Porque ela tem que ter um significado físico de representar uma probabilidade. E trazendo isso para a equação de onda, a gente tem que a integral de um ponto A até um ponto B de πc asterístico de x vezes uma constante A vezes πc de x tem que ser igual a 1. E esse 1 que representa a probabilidade, no sentido físico. Então, a função ser normalizável quer dizer que eu vou ter uma constante que vai fazer com que todo esse resultado dê 1, que no caso é a probabilidade. Então, isso implica também que as funções de onda têm que ser finitas. Então, um exemplo de função que não se aplicaria nesse caso seria integral de menos infinito até infinito de πc asterístico de x vezes a vezes πc de x igual a 1 quando πc de x é igual a x ao quadrado. Porque fazendo essa integral, a gente vai ver que a função vai divergir para infinito e independentemente da constante a que a gente coloque aqui, nunca esse resultado vai chegar até 1, que é a probabilidade que deveria representar. E, para além desse significado físico, as funções de onda também têm que ser unívocas, ou seja, deve-se obter apenas um único valor para cada valor de x. Isso porque, se obtermos mais de um valor, significa que a partícula estaria em 2 estados diferentes na mesma posição x, o que, no caso, não pode acontecer. Aqui, só para exemplificar o que foi dito antes, a gente tem que uma função unívoca sempre tem que ter um único valor de x para cada valor de y. A função, por exemplo, não pode ter 2 valores de x para apenas um valor de y. Isso não poderia acontecer. E, por último, mas não menos importante, as funções de onda também têm que ser contínuas. Isso porque o que vale para a função de onda deve valer para os seus operadores também, como, por exemplo, o operador momento, que depende da derivada da função πc. E isso significa que, nesse caso, o que vale para a função de onda tem que valer para a derivada da função também. Exemplificando aqui por meio de gráficos, a gente tem um exemplo de função contínua e um exemplo de função não contínua. Que aqui, nesse caso, em cada ponto da reta, a gente tem um único valor de y para um único valor de x. E aqui, no caso, aqui a gente tem dois valores, um valor de y, no caso, e um valor de x, porém, nesse ponto A, eu tenho 2 valores de x no mesmo ponto. Isso não é aceitável para que uma função de onda seja bem comportada. Então, concluindo, todas as funções de onda que obedecem esses 4 requisitos são chamadas de funções bem comportadas.